boa tarde. Para abrir este encontro temos connosco o Jaime Lancia, Presidente da PSOE Portugal, que nos vai falar do percurso da Associação até hoje, do seu compromisso com os doentes e também daquilo que está a fazer em 2021, as atividades e a agenda do nosso dia de hoje. Passo então ao Jaime. Bem-vindo, Jaime, e boa tarde e uma boa sessão a todos. Obrigado, Sofia. Boa tarde a todos. Quero também desejar-vos as boas-vindas e neste que é o segundo ano em que assumimos este formato digital. Esperemos que em 2022 possamos estar de novo em formato presencial para nos podermos abraçar uns aos outros. Mas já lá vamos. Falo de abraços porque estamos realmente entre amigos. Antes de eu falar sobre a agenda de hoje, gostaria de lembrar que a atividade da PSOE Portugal em 2021 envolveu duas iniciativas centrais. A realização do estudo O Impacto e a Gestão da Doença dos Jovens em Portugal e a construção e a realização da série digital PSOE Friends. Obviamente que a PSOE Portugal também se envolveu noutras atividades, nomeadamente com as outras associações doentes, na Convenção Nacional da Saúde, na Plataforma Saúde em Diálogo, na Federação Nacional das Doenças Crónicas, onde são as atividades que dizem respeito a todos nós, nomeadamente nas questões do acesso às consultas e aos tratamentos. E, finalmente, este encontro de hoje, que esperamos seja uma sessão muito relevante para vós e de duas formas. Antes do primeiro painel, onde iremos abordar a gestão integrada da psoríase e onde contamos com o Dr. Paulo Ferreira, o professor Tiago Torres e a doutora Renata Chaleira para responderem a questões que são colocadas pelos doentes. E depois, através do segundo painel, onde vamos conhecer os protagonistas da nossa série PSOE Friends. Ambos os painéis surgem assim da nossa atividade destacada para 2021. O estudo de psoríase, o impacto e a gestão da doença nos jovens em Portugal, permitiu perceber em maior profundidade as questões que os doentes, e especificamente os jovens, colocam. No primeiro painel teremos a oportunidade de responder a algumas destas questões. E o estudo permitiu-nos, sobretudo, perceber melhor a realidade dos jovens e a forma como precisamos chegar até eles. Primeiro, para os fazer sentir que não estão sozinhos e que estão entre amigos. E depois também para os fazer sentir que falamos a mesma linguagem, que nos entendemos mutuamente e conseguimos ter uma abordagem descontraída que os pode ajudar e que pode ajudar a sociedade a perceber melhor esta doença. E assim nasceu a série humorística PSOE Friends, que está lançada no Dia Mundial da Psoríase, a 29 de outubro, e que poderão conhecer hoje em primeira mão. Sem desvendar para já mais pormenores, resta-me agradecer novamente a todos os oradores, pois sem vós este encontro não seria possível. E aos sócios que estão sempre presentes. Espero que gostem e que se sintam esclarecidos e mais preparados e que desfrutem. Obrigado. Muito obrigada, Jaime, pela sua intervenção de abertura. Como o Jaime referiu, a PSOE Portugal realizou em 2021 então o estudo de psoríase, o impacto e a gestão da doença nos jovens em Portugal, que aquilo que permitiu perceber foi os sentimentos e aquilo que preocupa os jovens com psoríase no nosso país e com que preocupações lidam no seu dia-a-dia. Temos connosco hoje um painel de convidados que vai responder a algumas das questões que surgiram neste estudo. O Dr. Paulo Ferreira, dermatologista, assim como o professor Tiago Torres, também aqui ao meu lado, dermatologista, a psicóloga doutora Renata Chaleira e a Isabel Couto. Eu vou aqui ler o que eu tenho nas minhas notas. Sonhadora, aspirante à atriz e mãe, cujo diagnóstico de psoríase foi aos 18 anos, não é? Muito bem. Vamos todos em conjunto falar então da gestão integrada da psoríase. E a todos os que estão em casa, peço desde já que comecem a partilhar connosco as vossas perguntas através dos chats e dos comentários, para que possamos ter já as vossas perguntas prontas para no final eu partilhar com os nossos convidados. Mais uma vez, aos nossos convidados, peço desculpas, muito boa tarde. E começava então com este nosso painel. Uma das primeiras coisas que surgiu, um dos principais assuntos que surgiu deste estudo foi a necessidade de saber como se controla a doença e os seus sintomas. E eu perguntava então ao Dr. Paulo Ferreira, sabemos que é possível controlar a psoríase, não é? Mas por vezes é um percurso ainda difícil, é um percurso demorado ainda. Que conselho dá ao doente que possa estar mais desanimado neste percurso tortuoso por ainda não ter encontrado o tratamento mais adequado? Boa tarde a todos, agradecer o convite, é uma honra estar aqui novamente ao fim de, e continuadamente de tantos anos. Nós temos levado a cabo várias iniciativas
que visam isso mesmo, que é informar, desmistificar e, sobretudo, também encontrar vias facilitadoras para que os jovens e todos os doentes, de uma forma geral, procurem apoio, tenham informação, procurem apoio e sejam proativos. Isto pode parecer um lugar comum, mas basicamente é isto. Os doentes jovens, a própria Pessoal Portugal levou a cabo iniciativas também, já falámos em escolas secundárias, já falámos em vários tipos de associações e até culturais e desportivas, eu, o Presidente, o professor Tiago Torres, portanto, porque a psoríase tem uma história natural, portanto, sendo uma doença, uma doença psoriática, uma doença crónica e um conjunto de doenças e de comorbilidades. A primeira informação que eu queria prestar é da precocidade do diagnóstico. Portanto, logo que tenham, por vezes já num histórico de família, ou informação que tenham dos mídia, ou de imagens, ou de conversas com amigos, portanto, procurem quanto antes aconselhamento e referenciação. Aquela que seria a legítima e a correta seria procurar a medicina geral familiar. Aí é feita uma primeira triagem, deverá ser feito um diagnóstico e deverá ser tratada a doença nas suas formas ligeiras a moderadas. Depois, seguir o encaminhamento ou a referenciação que o colega de medicina geral familiar determine. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é informar sobre isto, que é uma doença crónica. Nós falamos na marcha da doença inflamatória imunomediada sistémica e quanto mais proativos e céleres forem nesta estratégia, melhores serão os resultados a médio e longo prazo. Melhores outcomes terão para eles, para a sua doença, para a sua vida. Portanto, ter a ideia de que devem ser assertivos e determinados na procura desse apoio. A outra mensagem que eu queria dizer é que não vale a pena estar em desespero, porque como eu e o professor Tiago Torres trabalhamos com mais intensidade, com mais foco nesta área da psoríase, nas formas moderadas a graves, e então para estas formas, que antes eram aquelas que poderiam levar ao desespero, são aquelas para as quais precisamente dispomos atualmente de excelentes alternativas, de excelentes estratégias terapêuticas que conseguem controlar a doença psoriática. O ano passado o lema da Pessoal Portugal era esse, ter pele limpa, não é o mesmo ter pele quase limpa, portanto conseguimos ter os doentes sem lesões, ter uma vida social, relacional, e sabemos, no caso dos jovens, o quão importante isto pode ser. Desde o bullying na adolescência, depois está aqui a doutora Renata Chaleira, que está muito mais capacitada do que eu para falar disso, mas também aos primeiros contactos relacionais, à sua vida, ao início da sexualidade e até das amizades. Às vezes esquecemos de dizer que os jovens com psoríase fazem desporto, nos balneários. Portanto, há toda uma série de estigmas que eu penso que ainda pairam, que ainda ensombram a alegria de viver destes jovens, e que é possível hoje em dia, temos solução para isso. Portanto, como dizem os ingleses, go ahead, lutem, avancem, que nós temos boas respostas. Muito bem. Mas a psoríase é muito mais do que a pele, não é, professor Tiago Torres? Eu perguntava-lhe que outras comorbilidades podem estar envolvidas na psoríase, além da pele, e que atenção, que cuidados devem os jovens, neste caso, ter para controlar a sua psoríase de uma forma mais integrada? Muito obrigado. Antes de mais, agradecer o convite à Pessoal Portugal. Estes encontros são sempre importantes. Informar os doentes e capacitar os doentes sobre a sua doença é fundamental. Sabemos claramente que os doentes, quanto mais informados, melhor gerem a sua doença. Portanto, estes encontros são sempre muito importantes e agradeço muito o convite. É sempre importante falar deste ponto. É claro, há vários anos, que a psoríase é uma doença que vai para além da pele. É uma doença que se manifesta essencialmente na pele, mas sabemos que se pode manifestar noutros órgãos, como por exemplo nas articulações, a conhecida artrite psoriática, ou ter outras doenças que se associam à psoríase, que nós chamamos de comorbilidades. E todas estas, ou comorbilidades, ou manifestações noutros órgãos, aumentam o impacto da doença no próprio doente e diminuem a qualidade de vida. E portanto, nós temos de estar sempre atentos também a estas outras manifestações. A artrite psoriática temos de ter particular atenção. 30% dos doentes, portanto, 1/3 dos doentes com psoríase, podem desenvolver esta doença articular, uma inflamação articular, também progressiva, e que é importante diagnosticar precocemente e tratar precocemente. Habitualmente aparece depois das manifestações na pele, portanto, nós podemos estar atentos
quer os médicos, quer os doentes, já têm psoríase, mas começam a sentir dores articulares, rigidez das articulações de manhã, portanto devem estar atentos, devem informar o seu médico que tem essas manifestações. E tal como disse o Dr. Paulo Ferreira, há medicações muito boas e muito eficazes para a psoríase, mas também o há para a artrite psoriática. E, portanto, é importante estarmos atentos às primeiras manifestações. E depois temos todo um conjunto de doenças que têm sido identificadas nos últimos anos que se associam à psoríase. Doença cardiovascular, por exemplo, portanto, a obesidade talvez até a mais importante, é a mãe de todas as outras comorbilidades. Sabemos que os doentes com psoríase têm um maior risco de ter excesso de peso e que esse excesso de peso os vai prejudicar na psoríase, no agravamento da doença, numa menor eficácia dos tratamentos e que lhes vai também trazer estas outras patologias, outras doenças, outras comorbilidades, como hipertensão, doença cardiovascular. Sabemos que os doentes mais graves com psoríase têm um maior risco de ter esta doença cardiovascular. Estamos a falar de eventos cardiovasculares, infartos, AVCs, que têm naturalmente um impacto global na doença e no prognóstico da doença. A ideia não é assustar os doentes, é dar-lhes esta informação e saberem que devem estar atentos se estão a aumentar de peso, se têm estas outras doenças que não estão controladas e procurarem a ajuda dos seus médicos para tratar estas outras comorbilidades. E, portanto, nós muitas vezes falamos o que é que pode fazer o doente. Tem que ter atenção ao seu estilo de vida, aos seus hábitos de vida, não é? Que devem ser saudáveis. Se tem excesso de peso, deve tentar perder esse peso, seja pela dieta, pela atividade física. Se fuma, naturalmente que deve deixar de fumar. Eu diria que isto até seria global para todas as pessoas. Mas sabemos que o tabaco agrava a psoríase e tem este efeito negativo nas comorbilidades. Portanto, há todo um conjunto de cuidados que todos nós, de alguma forma, conhecemos e sabemos, de estilos de vida saudáveis, mas que no doente com psoríase são particularmente importantes e, portanto, que o doente deve procurá-los. E é nesta idade mais jovem que, às tantas, é mais fácil conseguir corrigir estes estilos de vida e ter uma vida mais saudável. Importa também direcionar para uma alimentação mais saudável. Estamos a falar de exercício, alimentação, controlar o peso, como disse. Sim, é fundamental e de facto a obesidade está bem demonstrado há muitos anos e em muitos estudos que combater a obesidade na psoríase, no geral é importante, sabemos, mas que na psoríase em particular é muito importante. Há estudos que mostram até que a perda de peso melhora a psoríase, aumenta a eficácia dos tratamentos na psoríase. E, portanto, falamos de uma dieta saudável, que faça perder peso. Falamos de atividade física, que é também importante. Dentro dos padrões da normalidade. Não estamos a falar de a mais, estamos a falar dentro dos padrões do que é importante. E cada vez temos mais evidência que este tipo de vida saudável tem um efeito muito positivo nos doentes com psoríase e nós, nas nossas consultas, temos sempre o cuidado de tentar referir essa importância, porque do nosso lado, do meu lado, do Dr. Paulo Ferreira, está diagnosticar, utilizar os tratamentos mais corretos, mais eficazes, mas nós precisamos sempre do outro lado. Nós precisamos desta parceria com o doente. Precisamos do doente a fazer esta parte que está na mão do doente, que às vezes é complicado, mas que nós e outros médicos estamos lá para ajudar. Muito bem. Porque a gestão integrada é exatamente isso, em parceria também com o doente, não Sempre é? com o doente. Exatamente. E a componente emocional e psicológica, não é, doutora Renata Chaleira? É absolutamente também fundamental em tudo isto. Sabemos que o stress e a ansiedade vão ter um efeito, uma ligação muito direta também nos sintomas, na sintomatologia da psoríase, não é? E do estudo que a PSOE Portugal desenvolveu, foi exatamente essa uma das maiores questões. Como é que o doente pode controlar a ansiedade e o stress na sua vida? Que truques, como se gerir, vá lá? Antes de mais, obrigada pelo convite, boa tarde, obrigada pelo convite, por estar aqui. Acho que, antes de responder à questão, acho que é muito importante referenciarmos aqui uma questão como o professor o Tiago estava a dizer, que é a importância da multidisciplinaridade
e de que o centro é sem dúvida o doente e que ele é a importância da mudança, mas que a equipa multidisciplinar, e cada vez mais falamos destas questões de que o dermatologista pela manifestação da pele, mas o cardiologista, o reumatologista, o nutricionista, como falamos aqui com as questões do peso, mas também o psicólogo, é um papel importante associado aqui. Nunca se falou tanto de doença mental como com o aparecimento da nossa pandemia, não é? Estamos aqui focados por um aspecto aqui, pela uma reunião que não é presencial, mas a realidade é que nunca houve tantos estudos associados à doença somática como com a questão da pandemia. Quer dizer que também nunca estudámos tanto perturbação da ansiedade como estudámos no último ano e meio. Sabemos que a perturbação da ansiedade tem um reflexo somático e é uma questão completamente diferente de todas as outras perturbações da esfera mental. Sabemos hoje, ao contrário de alguns anos, que a perturbação da ansiedade é a maior prevalência de doença mental do mundo. Sabemos hoje também que, ao contrário de alguns anos que achávamos que a grande doença mental seria a depressão, hoje sabemos, porque temos critérios mais definidos, que estamos a par da perturbação da ansiedade, e sabemos que a perturbação da ansiedade tem uma manifestação somática. Sabemos também que as manifestações somáticas são reflexo emocional e que a pele, tal como o sistema nervoso central, é uma das questões onde mais se manifesta. Quer dizer que se temos uma perturbação da ansiedade, naturalmente a nossa pele responde com maior ativação também a isso. Estratégias para a perturbação da ansiedade. É importante também aqui de diferenciar duas grandes questões. A ansiedade e a emoção, que todos nós temos que ter, não é? Porque faz parte de vivermos e de estarmos vivos, e perturbação da ansiedade. A perturbação da ansiedade neste momento está a cerca de 20%, o que quer dizer que temos aqui no doença psoriática também uma maior ativação da sua psoríase e da sua doença de pele. O que quer dizer que o doente também vai responder mais. Jovens, como estávamos a falar aqui, no momento em que foram privados de uma série de fatores, não é? Deixámos de sair com amigos, deixámos de poder falar. Quer dizer que isto vai ativar aqui também a perturbação da ansiedade, vai por sua vez também manifestar-se também com o seu reflexo somático também na pele. Estratégias, como falam, nunca fugir nem nunca evitar. Do que é que serve também, como o Dr. Paulo estava aqui a dizer, pôr aqui um bocadinho a cabeça na areia e fingir que isto não existiu, ou fingir que isto não existe. Não há importância, não faz sentido, procurar ajuda, esclarecer. Acho que é importante também termos aqui a questão da literacia também para a psoríase, também para a doença dermatológica. Aqui uma questão também muito importante, que é o estigma, não só para a doença psoriática, para a doença mental, e também perceber que elas estão interligadas e que há que perder o estigma da questão da pele, mas também do estigma da doença mental associada a elas mesmo. E também estas questões aqui dos jovens que são mais pertinentes, como o bullying, a questão da sexualidade também, que infelizmente está associada também à pele, todas as questões também que são, às vezes me perguntam, o que é que eu posso fazer? Eu costumo dizer, mais de metade está na sua mão. Controle do peso, controle de uma alimentação saudável, bebe água, não é? Porque questões que, não bebo, uma alimentação saudável, dorme no número de horas correta, não é? Coisas tão simples que nós podemos fazer naturalmente no nosso dia-a-dia, mais do que às vezes uma estratégia que a terapia pode dar, e a terapia cognitiva ou comportamental, que é nessa que eu insiro mais, tem muito a ver com estas questões da estratégia para a gestão da ansiedade. Às vezes também está no nosso campo, e é verdade o que estava a dizer, é que o doente também é o centro também da mudança, mas todos nós em redor estamos todos numa equipa multidisciplinar, e é importante esta mudança também que existe do paradigma do mundo que está a mudar, que a equipa multidisciplinar existe, está cá para ajudar o doente, e nós somos a prova que estamos aqui todos. Obrigada por este convite e obrigada pela saúde mental fazer parte da doença psoríase, e o importante que é esta questão da equipa multidisciplinar. Exato, e é exatamente esse tema da equipa multidisciplinar que faz parte, que faz o tema deste painel. E eu perguntava ao Dr. Paulo Ferreira exatamente, falamos do aspecto da pele, dos aspectos reumatológicos e de outras comorbilidades, como as cardiovasculares, a diabetes, a obesidade, o aspecto da saúde mental, que é tão importante. O que é então, ou na sua perspectiva, ou não é na sua perspectiva, o que é então esta gestão integrada da psoríase e no que é que ela se traduz para o doente, na prática? A gestão integrada da psoríase, acho que ainda é um projeto que está a ser levado a cabo ainda em poucos sítios, em alguns hospitais centrais de referência, em que já há essa preocupação e mesmo essa necessidade de proporcionar aos doentes um modelo assistencial
competente para fazer face à doença, à inflamação sistémica e às comorbilidades. As comorbilidades, a doença per si, a doença cutânea, já ela é muito variegada. Há um conjunto de fenótipos, sobre os vários tipos de psoríase, para falar em linguagem mais comum, mais acessível, e todos eles com nuances e que impõem do couro cabeludo, a psoríase genital ou inversa, a psoríase das unhas, que são, digamos, que são formas mais difíceis de tratar e de abordar, todas elas, curiosamente, preditoras de maior instabilidade e evidenciadoras disso, de que a doença está a resvalar para outras comorbilidades, mesmo para a artrite. Todas elas acarretam dificuldades acrescidas e, claro, todas elas vão culminar também na comorbilidade mais prevalente, que será a comorbilidade psicopsiquiátrica. Portanto, todo doente com psoríase há de ter um constrangimento, desde a baixa autoestima à vergonha de si, à afetação da autoimagem, ao quadro de ansiedade, inicialmente reativa, mas depois já a perturbação da ansiedade e não tão somente um quadro reativo, e à depressão e até quadros de ideação suicida, portanto, com graves impactos a nível pessoal, relacional, familiar e profissional. Tudo isto também traz custos, traz encargos, pois os doentes entram em espirais de negação, em espirais de fuga da doença, em comportamentos desviantes, com tabagismo, alcoolismo, obesidade, falta de exercício, tudo isto com graves impactos também económico-financeiros. Por isso é que, voltando ao início, a estratégia deverá ser o quão assertiva e o mais multidisciplinar possível, porque vai ser uma estratégia eficiente, custo-efetiva, e que também o próprio SNS, por vezes tão relutante em aceitar uma terapêutica inovadora, não ver a médio e longo prazo que os outcomes financeiros serão mais-valia. Portanto, é este tipo de mensagem que eu penso que devemos transmitir aos nossos doentes, às famílias, a todas as entidades responsáveis, e que há gente que já está empenhada nisso. Eu próprio já coordeno uma consulta bidisciplinar com a reumatologia, mas ano passado eu tive um painel com o professor Tiago Torres, também já temos, além do reumatologista, já temos cardiologistas cientes disso. A própria Sociedade Portuguesa de Cardiologia já considera a psoríase como um ponto de prognóstico negativo, diria, portanto, na própria doença cardiovascular. Portanto, ter psoríase já é um fator de risco para a evolução e para o condicionamento do prognóstico de determinado tipo de patologias cardiovasculares, mas também depois, saindo do âmbito da esfera médica, também para um campo mais vasto, passa pela dieta saudável, pelos comportamentos e estilos de vida saudáveis, pelo apoio das escolas, das famílias, os cuidadores, a imagem do cuidador. Eu gosto sempre que meus doentes vão à consulta acompanhados, para absorver mais informação, para dar apoio ao próprio cuidador, e é este tipo de estratégias o mais bivalentes e o mais alargadas possíveis, para que, no fundo, o resultado final só pode ser melhor. Só pode ser melhor porque estamos a falar de coisas boas e de coisas que têm uma ação de sinergia para combater um conjunto de doenças que todas elas formam um emaranhado complexo de abordar. Porque acaba por ser é como disse bem, um emaranhado complexo de abordar, que quase não se começa, é um novelo, o que é que causa o quê, a certa altura. Já de haver uma multidisciplinaridade, uma corrente, uma abordagem em conjunto, e ter noção de que isto não é retórica, isto é mesmo assim que acontece no mundo real. Um doente começa a fumar, começa a beber, engorda, depois o excesso de peso agrava, produz inflamação sistémica, depois o doente deixa de ser... Há uma crise. Ter compliance e adesão às terapêuticas, gastam-se recursos. Portanto, é isto que temos que... É a chamada pescadinha de rabo na boca, não é? Passando aquela expressão peculiar. Eu gosto muito, estou sempre a repetir, mas eu não consigo encontrar a explicação melhor. É sair do círculo vicioso e entrar num círculo virtuoso. Mas é mesmo isso. E no caso concreto das crises ou das exacerbações da psoríase, há comportamentos que podem prevenir essas exacerbações, e o professor Tiago Torres, se quiser também intervir, prevenir, às vezes podemos estar é aqui, estamos os o dois. stress, às vezes é difícil lidar com o stress. Podemos ensinar os doentes com o apoio da psicoterapia e da psicologia clínica, é assim que se diz, psicologia médica ou psicologia clínica? Psicoterapia, pronto. A psicoterapia resolve. Exato, dar-lhes competências para saberem estratégias, para poderem, se possível, antecipar. Porque há eventos de vida que nós sabemos que agravam sobremaneira. O stress de um exame é uma coisa que é impossível de
controlar. Mas o stress também faz parte. O stress, eu costumo ensinar aos doentes, ter stress, ter ansiedade, faz parte, é uma mobilização de energias e de comportamentos que nos preparam para enfrentar uma adversidade. Isso é uma emoção, isso faz parte. Agora, as pessoas têm que ter algum grau de maturidade e de conhecimento para saberem lidar com a situação em si. Mas isso já foge do meu âmbito, já mais para E não sei se quer acrescentar a este tema. Eu tenho uma pergunta. Existem fatores conhecidos de agravamento da psoríase. Há alguns que não são controláveis, o stress, uma ansiedade por causa de um evento de vida, e aí não é controlável, ou deve ser, não é controlável o evento, pode ser controlável a ansiedade e tentar ultrapassar a situação. E é importante ter também conhecimento que existem fatores de agravamento da doença, como infecções. Nós podemos ter doentes que estão controlados a fazer o tratamento, têm um agravamento. E muitas vezes pode ser uma infecção. Tratando essa infecção, conseguimos controlar outra vez a doença. Há medicamentos que são conhecidos por poderem agravar a psoríase, medicamentos que são utilizados para arritmias, anti-inflamatórios, outros fármacos que podem estar associados a agravamentos da psoríase. Portanto, sempre que há um agravamento, é importante a conversa com o seu médico para tentar perceber qual a razão. E se for um fator que é controlável, então controlar a psoríase, o fator, e muitas vezes controlamos a psoríase. Mas há também agravamentos que não são explicados, porque a doença tem um comportamento, muitas vezes, de aumento da gravidade. Ou que, pelo menos, nós não sabemos o que é que tal acontece. Portanto, também é preciso compreendermos que em casos de psoríase, muitas vezes psoríases graves, que estão controladas com algumas terapêuticas, pode haver falência das terapêuticas. A grande vantagem atualmente, e o Dr. Paulo Ferreira falou exatamente disso, é que nós hoje em dia temos um conjunto de terapêuticas, que mesmo falhando a primeira, às vezes falhando a segunda, temos a terceira ou a quarta terapêutica. E hoje em dia, felizmente, a grande maioria dos doentes com psoríase, nós conseguimos controlar a doença. Isto é uma informação muito importante a passar. Ou seja, não há a necessidade hoje em dia se falar uma coisa que se falava antes da doença, dos não tem tratamento, não tem cura, um conjunto de coisas. Não temos curas, mas temos, por exemplo, tratamentos e conseguimos controlar os nossos doentes. Portanto, hoje em dia, felizmente, eu acho que nós dermatologistas e os doentes com psoríase somos, de facto, temos essa grande felicidade de poder controlar a doença. E o Dr. Paulo Ferreira falava há pouco de eventos de vida que não se podem ultrapassar e que acontecem. E um desses eventos, sem dúvida, é a paternidade, a maternidade. No caso de quem está a pensar ser pai, ser mãe, há dúvidas que acrescem, não é? E há aquela dúvida de será possível que a psoríase seja também transmitida ao meu bebê? Será que, no caso das mulheres, será que o tratamento vai ter alguma implicação? Como é que isto vai ser gerido? Como é que responde a estas questões, a estas dúvidas na sua consulta? Sim, e são perguntas importantes, essencialmente quando estamos a falar para jovens, e de alguma Exato. forma estamos aqui numa tentativa de falar essencialmente para os jovens que têm psoríase, e são perguntas que nos fazem na consulta. É preciso ver que há um pico etário de aparecimento da doença que é exatamente entre os 20 e os 30, portanto na idade fértil, quer dos homens, quer e nas mulheres, naturalmente. E portanto é uma questão que nos aparece com alguma frequência. A primeira parte da pergunta, que é qual o risco do meu filho vir a ter psoríase? Portanto, isso é importante falar e desmistificar um pouco. Os fatores genéticos são importantes na psoríase, isso é claro. Portanto, é natural que numa família em que existe a psoríase, exista um maior risco dos descendentes terem psoríase. Esse risco é maior do que numa família em que não existe psoríase. Mas o risco não é alto, não é grande. E, portanto, até a grande probabilidade é poder não haver psoríase. E como também não há uma forma de o evitar, tirando a correção da obesidade e de alguns fatores desse tipo, eu acho que não vale a pena essa preocupação. Portanto, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o tratamento, e aí é mais complicado. E é doente a doente. Existem terapeutas, um doente que tem uma forma muito grave, incontrolável, nós provavelmente vamos ter que arranjar uma forma de continuar a tratar o doente. Um doente que tem uma forma mais ligeira, podemos dar uma forma, equacionar como é que vamos fazer o tratamento, ou diminuir algum tipo de tratamento, etc. Felizmente, na maioria dos casos, na gravidez, a psoríase até acalma. Não é comum agravar, mas temos casos em que agrava. E, portanto, tem que ser doente a doente. Há terapêuticas de aplicar que podemos continuar, outras que devemos ter mais atenção.
Os medicamentos de tomar orais habitualmente não os podemos utilizar na gravidez. Podemos utilizar a fototerapia, que é utilizar a luz ultravioleta, que é segura. Mas há também medicação para as formas mais graves, injetáveis, que nós podemos utilizar nas doentes que estão grávidas ou que vão ter bebés ou que pretendem engravidar. E, portanto, também aqui, apesar de ser uma dificuldade para nós, é uma situação que nós ficamos sempre com alguma dificuldade, como é que vamos tratar o doente, mas que conseguimos controlar os doentes também nessa altura. Quem viveu esta situação na primeira pessoa foi a Isabel, que tem psoríase desde os 18 anos e tem um pequenito com 2 anos e meio, o Mateu. Sim. Como é que foi este período da gravidez? Como é que surgiram boa estas dúvidas? Boa tarde a todos, obrigada pela participação. Bom, antes de eu engravidar, na verdade, a minha psoríase era do tipo Gutata, era no corpo todo, né? E estava moderada na época. E quando eu engravidei, foi o que o professor falou, no meu caso, ela melhorou, né? Sumiu por completo, assim, durante a gravidez. Mas, realmente, mesmo a gente sabendo que tem esse fator genético, mesmo sendo mãe, você fica preocupada, né? Mesmo sabendo, você fala, será que meu filho vai passar por tudo que eu passei? Será que será que ele vai? Pode ser que ele tenha psoríase, né? Você fica sempre com esse receio, mas depois a gente se informa melhor. Acho muito importante isso tudo que está acontecendo para a gente realmente ter acesso a esse tipo de informação. E no meu caso foi isso. Durante a minha gravidez eu fiquei sem nada, ela melhorou. E depois de um tempo ela piorou um pouquinho, mas aí a gente foi tratando. E assim, antes de engravidar, eu procurei fazer isso que o professor Tiago Torres falou, que é cuidar do estilo de vida, né? Procurar uma alimentação melhor, um estilo de vida mesmo melhor. E foi isso. Hoje em dia ainda tem algumas preocupações em relação ao Mateu? O Mateu, não, hoje em dia assim, não. Ele nasceu, ele tem a pele um pouco mais seca, ele tem uma pele atópica, mas acho que isso não tem nada a ver, é uma característica dele, né? Acredito eu, não sei. Mas tudo bem, assim. Hoje, ainda por ser mãe, você fica preocupada, mesmo assim, mesmo sabendo dessa informação e sabendo que só você saber que existe uma possibilidade, talvez, de ter ou não, né? Às vezes dá uma preocupaçãozinha, mas a gente tenta lidar isso de uma maneira melhor e é isso. E hoje como é que está a sua psoríase? Hoje ela tá numa fase amena, tá estabilizada. Na época, ano passado, eu tive numa fase bem crítica, que era bem grave, e foi me dada a opção do tratamento injetável, pelo meu caso, mas como eu pretendo ter um segundo filho, eu achei melhor esperar um pouquinho e quem sabe, né? Depois fazer, mas foi me dada a orientação realmente eu estava acima do meu peso, ainda estou um pouco, mas quando eu já comecei a perder peso, eu já notei melhora na minha psoríase, isso comigo, e eu acho que não participei de nenhum estudo, nada, mas isso eu digo porque eu vivi, né? Eu mudei durante uns meses o meu estilo de vida e com atividade física, com uma outra alimentação mais correta, e eu acho que isso melhorou muito a minha psoríase. E hoje eu consigo conviver, assim, porque quando apareceu eu era muito nova. Com 18 anos, você está vivendo muitas coisas. Sim. Então, o que a gente passa pela ansiedade, esses estresses, essas coisas da vergonha, isso tudo... Hoje mais velha, hoje mãe, você tem acesso à informação, como, né? Você fica mais tranquila e consegue lidar melhor com a doença, eu acho. E o que é que aconselharia a quem tem psoríase e pensa em engravidar? Eu acho que a primeira coisa seria se aconselhar com um especialista, porque durante muito tempo, quando eu era nova, eu meio que fiz isso, né? Enfiei a cabeça será que se eu esquecer vai passar? Será que se eu esquecer vai... Mas acho que isso realmente não é solução para ninguém. Eu acho que você realmente é difícil. No meu caso foi, até me emociona assim, mas eu acho que você tem que ir atrás de um especialista e se informar, ter acesso a essa informação, saber qual o tratamento específico para você, o que você precisa fazer. Eu acho que isso é o mais importante, você se aconselhar com um especialista, talvez com um psicólogo também, que na época também fiz terapia. Acho muito importante isso. Algum conselho, doutora Renata Chaleira, especial nesta fase da gravidez, ou do pré-gravidez, dessas ansiedades todas? Eu acho que acabaram de dizer aqui um fator muito importante, é que um dos fatores de stress foi o pós-parto, e o pós-parto é um momento de grande stress para a mulher,
Não é natural, ao contrário do que se fala do luto pós-parto como uma coisa natural, não é natural, e é um fator de grande stress e um fator de grande perturbação para a mulher, e é também um de agravar não só da doença psoriática, mas do tipo de doença que se nota por aqui pela nossa convidada, que teve exatamente um agravar da sua psoríase com um fator de uma perturbação de ansiedade para o acontecimento de vida. E isso é muito importante. Importante também procurar ajuda, não negar, adesão terapêutica e confiança, porque uma das coisas que acontece muitas das vezes nas grávidas é estarem sempre a pôr em questão será que estou a fazer bem? Será que vou fazer mal ao bebê? Falta de confiança também no seu profissional, e é muito importante confiar no profissional de saúde, no seu dermatologista, no seu médico de família, no seu ginecologista e obstetra. Muito importante seguir as guidelines que são dignas e respeitar as indicações médicas para o bem-estar da própria pessoa e naturalmente para que este processo corra na melhor Porque no fundo esta equipa multidisciplinar inclui sobretudo o doente também, não é? Sim, fundamentalmente. Não é? Muito bem, vamos então agora abrir às perguntas que nos foram sendo enviadas através das caixas de comentários. Eu vou pedir aos nossos às próximas pessoas que nos façam perguntas, que nos digam também para quem são as perguntas. Temos uma primeira pergunta de prazeres. Tenho uma pessoa amiga com psoríase, não tem evoluído muito, mas o problema está nas unhas das mãos que estão mais soltas. Trata com pomadas. Há mais a fazer? E aqui eu acho que vou passar a ambos os nossos dermatologistas, o professor Tiago Torres ou o Dr. Paulo Ferreira, por favor, digam-me. Claro que sim, a psoríase ungueal é uma forma particularmente melindrosa e difícil de tratar, e é importante que seja tratada não só pelo grande impacto que traz para quem ela padece, mas também pela própria... As unhas estão intimamente ligadas aos tendões e às estruturas articulares, e é importante que se saiba que a psoríase ungueal é um importante preditor de uma artrite psoriásica, ou seja, este doente, se for de facto uma psoríase ungueal, vai ter uma probabilidade considerável de vir a ter a médio prazo um envolvimento também da articulação, e portanto é importante que quanto mais precoce e atempada e eficiente for a abordagem terapêutica, muito melhor será o resultado e poderá reverter uma situação potencialmente problemática. Muito bem. E temos uma questão que é levantada sobre a idade pediátrica. O Luís Filipe Martins pergunta: devemos falar também de psoríase na infância, professor Tiago Torres? Sim, a psoríase pode aparecer em qualquer idade, desde o mais novinho até doentes com 90 ou 100 anos podem aparecer psoríase em qualquer idade. Há, de facto, 2 picos de aparecimento, entre os 20 e os 30 e há por volta dos 50, mas pode aparecer em qualquer idade. Existe psoríase nas crianças, é menos frequente, ou seja, a frequência de psoríase, a chamada prevalência da doença nas idades mais baixas é menor e vai aumentando até chegar à prevalência normal da doença, dá à volta de 2%, na adolescência ou no adulto jovem. Mas existe nas crianças. Algo que se comporta de uma forma semelhante, é mais frequente um subtipo de psoríase, que já foi hoje falado, que é a psoríase gutata, é mais comum nas crianças, habitualmente associado até às tais infecções que eu falei anteriormente. Há um fator que despoleta o aparecimento de infecções bacterianas da garganta, amigdalites, otites. Mas em termos de manifestações é habitualmente semelhante. Claro que os tratamentos na criança pode ser diferente do que no adulto, apesar de muitas das terapêuticas que nós temos disponíveis no adulto estarem já aprovadas, algumas a partir dos 4 anos, outras a partir dos 6 anos, que também nos mostra como são seguras estas terapêuticas. É importante só falar aqui de uma situação, é que nesta idade nós temos de estar particularmente atentos, porque sabemos que nas idades mais jovens o impacto a longo prazo, cumulativo, psicológico, físico e psicológico, pode ser muito importante. E, portanto, não desvalorizar na criança ou às vezes no adolescente, porque podem ser até idades em que nós temos de ter particular atenção para tratarmos com eficácia, para evitar exatamente o impacto mais a longo prazo. O tal aspecto emocional e ansiedade. E outro aspecto que tem a ver com a ansiedade, uma pergunta que nos chega do Mário: o que fazer se durante anos continua a não acertar no tratamento? E Dr. Paulo Ferreira, dirijo-me assim. Eu disse para o Sr. Tiago Torres, nós temos
terapêuticas, as chamadas terapêuticas abordagens sistémicas ou convencionais, e hoje temos terapêuticas inovadoras. As novas guidelines visam um pouquinho já aliviar alguns passos que cada vez mais algumas formas mais graves e mais instáveis da doença impõem, de facto, que se avance. Portanto, há cada vez... O objetivo é parar, de facto, e virar a evolução da doença, frenar aquela marcha inflamatória e dizer ao doente, foi o que disse o meu querido colega e amigo professor Tiago Torres, que temos tratamentos extraordinários. Hoje em dia, nós, penso que nem eu nem o professor Tiago Torres teremos nenhum doente com psoríase que não esteja bem controlado. Isto é uma coisa maravilhosa dizer isto. Há 10 anos não diríamos isto, nem teríamos essa veleidade. Pensaríamos que seria uma grande veleidade, quase um sonho dizer isto. E hoje, eu acho que não tenho nenhum doente que não esteja bem controlado com psoríase. Se tiver um ou dois, que por vezes nós não conseguimos ainda aquela abordagem personalizada para aquele doente, com aquele medicamento, vamos ainda muito com base em dados de ensaios clínicos, e há doentes que às vezes fogem daquele paradigma do dentro do ensaio clínico, são doentes com peculiaridades e com dificuldades próprias, com problemas de idade, problemas de peso, problemas de comorbilidades. Alguns dizem que não é possível fazer a terapêutica que seria adequada e desejável para esse doente, mas mesmo para esses já conseguimos, há sempre um plano B e um plano C. Portanto, esperança, não temos cura, não temos mensagens, diria, ilusórias, temos mensagens de realidade, e hoje em dia a realidade é uma realidade muito já agradável para os doentes, porque permite-lhes ter vida com qualidade. É o que nós chamamos de índices de qualidade de vida, em que a afetação da sua vida de profissão, de relação e pessoal até, e íntima, é uma vida de qualidade em que eles quase conseguem esquecer. Hoje em dia, a maior parte dos doentes quase conseguem esquecer que têm essa psoríase. E que bom que é. Que bom que é. E que bom que é. Falámos sempre muito ao longo deste painel de aspectos da ansiedade. O Serviço Nacional de Saúde providencia, é possível ter acesso a consultas e apoio nessa área? Doutora Renata Chaleira, no Sim, é serviço. possível, através, como já tínhamos falado, procurar ajuda através do médico de família, da Medicina Geral e Familiar, e o encaminhamento é feito sempre através do médico de Medicina Geral e Familiar. O Serviço Nacional de Saúde tem. Infelizmente, muitas das vezes não é com a frequência nem com a resposta que gostaríamos, mas existem psicólogos no Serviço Nacional de Saúde que dão resposta, que podem dar mas existe. E podem recorrer. Infelizmente não há. Existe no... Existe. Na questão do apoio da Existe. Não sei se existe tanto na psicoterapia, infelizmente, mas na psicologia clínica de apoio. Sim, no nosso hospital, infelizmente, não é a realidade do país inteiro. Mas os centros de saúde têm psicólogos e os hospitais por referenciação também têm psicólogos de referência, sempre pelo médico de família, pela Medicina Geral e Familiar. Eu se calhar aproveitava e perguntava ao Jaime como é que os doentes têm então acesso a esta informação sobre as consultas que existem no Serviço Nacional de Saúde. Pois, elas existem, a dificuldade é chegar lá, não é? E descobri-las. Descobri-las e os tempos de espera que há, já para a parte de dermatologia é um problema. A psicologia está a dar os primeiros passos. A psicologia devia estar no centro de saúde, logo ali, não é? Não é preciso referenciação. Porque o doente de psoríase, quando tem um diagnóstico, especialmente quando é um jovem, deveria ser acompanhado logo de início com um psicólogo. Esse é este objetivo realmente que nós temos, que sabemos que é difícil, mas temos que ir caminhando passo a passo e que haja, da parte das autoridades da saúde, de quem manda na saúde, que de uma vez por todas invistam realmente em reorganizar o sistema. Claro. Fala-se muito em custos na saúde, mas o dinheiro tem que ser investido em reorganização para que depois o acesso seja facilitado a quem precisa deles. E muitas vezes esquecemos, porque estamos muito à volta dos grandes centros, onde o acesso, apesar de difícil, não é tão difícil como é noutros locais do país, e muitas vezes são as pessoas que mais necessitam, pessoas que têm menos literacia em saúde, precisam de melhor acompanhamento, e realmente são as que têm mais dificuldade, porque também, a comunicação, às vezes nós pensamos, estamos aqui nas redes sociais, comunicamos com muita gente, ficamos muito contentes de comunicar com muita gente, isso acontece realmente, mas não chegamos lá. Há pessoas que não têm, não usam as redes sociais para isto, não é?
e outras nem sequer têm acesso, não é? Têm acesso a outros meios, e nós temos que arranjar formas de comunicar, porque só com o conhecimento as pessoas conseguem depois saber procurar ajuda e assim conseguir melhorar a sua qualidade de vida. Eu se calhar quer dizer alguma coisa? Não, parecia-me que ia intervir, peço desculpa. Continuava com o Jaime para exatamente uma última questão exatamente sobre direitos e informação, onde é que as pessoas encontram informação, porque a Ana partilhou connosco uma pergunta no chat, perguntando se há algum direito de não trabalhar no dia seguinte à administração da terapêutica quando esta dá um cansaço extremo. Não existe nenhuma regra que diga que o doente por ter psoríase, ou nenhuma regra, ou nenhuma lei ou algo que diga que por ter psoríase que tem direito, enfim, a algum tratamento especial, digamos assim. Não existe, existe sim a condição do próprio doente, da sua incapacidade ou não, mas terá que ser o médico a decidir se realmente ele tem ou não tem capacidade. O facto de ter só psoríase não é por si indicador para que o sistema responda de uma maneira diferente do que responde a qualquer outra doença, e, enfim, dependerá do estado de saúde do doente, das suas capacidades ou não, para poder ter, enfim, uma baixa médica, o que seja. Muito bem, muito obrigada, Jaime, por estes esclarecimentos. Muito obrigado a todos os nossos especialistas. A Isabel também é especialista em si própria, na sua psoríase. Vamos dar por terminado este primeiro painel do Encontro PSOP Portugal 2021. Espero e esperamos todos que tenha sido útil a quem nos está a ouvir e a ver em casa.